Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar. O médium é Francisco Cândido Xavier, o espírito Neo Lúcio, a editora Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 19, a receita da felicidade. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia dói-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para o tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe no meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda
o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação. Mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando, cada homem nessa mesma norma, muito breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Leio Lúcio, do livro Jesus no Lar, o médium Francisco Xavier e a editora Federação Espírita Brasileira. Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de autoria de Lamartine Palino Júnior, pela editora Leon Denis. Lamartine anotou o termo arcanjo. Ele nos diz, em termos do Novo Testamento, seria o mesmo que anjo principal. Aí ele dá referências ao Tessalonicenses. Vide anjo. Na mitologia cristã, os únicos nomes de arcanjos dados são o de Gabriel, em Lucas 1,19, e Miguel, que está em Juízes 9, os Apóstolos 12,7. O conceito de arcanjo pode ser encontrado no Apocalipse, como nos capítulos 8 e 9, que colocam esses anjos diretamente ligados a Deus. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. 8:2. É preciso que não se perca de vista que os termos anjos, arcanjos, querubins e serafins são da mitologia hebraica e cristã. Não define exatamente o que realmente são esses espíritos. Esses são mitológicos é porque foram consagrados dessa forma pela crendice popular e religiosa, sem nenhum estudo ou critério. Posteriormente, foram impostos ao público pela força dos dogmas. Anjo de uma ordem superior. A expressão anjo é um termo genérico que se aplica a todos os puros espíritos. Se são admitidos aqui seus diferentes graus de evolução, eles podem ser designados pelas palavras arcanjos e serafins, para se servir de termos conhecidos. Extraiu Lamartine Palino esse conceito de O Livro dos Médiuns, na primeira edição, o Vocabulário Espírita. Anotou Lamartine Palino o termo arcanjo no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Então ouçamos do CD Vansan, Solos de Violão, a trilha de número 17, Menino Passarinho.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento da editora USE, da União Sociedades Espíritas de São Paulo, a regional de Araçatuba. E o lançamento em Ações Espíritas é o título desse lançamento. O autor, Antônio César Perry de Carvalho, ou Perry de Carvalho. Esse grande companheiro do movimento espírita. A sinopse da sua biografia: espírita desde os 8 anos de idade e com 53 anos de atuação em direção de instituições espíritas. Participou da fundação e como dirigente de mocidade e centro espírita em Araçatuba, interior de São Paulo. Foi presidente de órgão municipal da USE, União das Sociedades Espíritas, em São Paulo. Foi presidente da USE São Paulo, da Federação Espírita Brasileira e membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional. Articulista de periódicos espíritas desde 1971. Autor e organizador de dezenas de livros espíritas. Foi professor titular da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, na Unesp. Doutor em Ciências e livre docente. Pró-reitor da Unesp, atuou na USP, Universidade de São Paulo, na Universidade de Brasília, universidades privadas, Ministério da Educação. Foi presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, autor de mais de 100 artigos científicos e de livros profissionais, casado e pai de 3 filhos. Vejamos a apresentação deste livro em Ações Espíritas. Quem faz a apresentação é o próprio autor, nos seguintes termos: algumas experiências de mais de meio século de trajetória espírita estão resumidamente anotadas no presente volume. Breves registros são feitos de momentos de vivências pensados dos tempos iniciais em Araçatuba, São Paulo, da fundação do Instituto Nosso Lar e de sua mocidade espírita departamental, da Casa da Sopa Emília Santos e do Centro Espírita Luz e Fraternidade, e passando pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em seus níveis local, regional e estadual, a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita Internacional. As observações anotadas em Ações Espíritas refletem algumas linhas de pensamento e de atuação que têm norteado nossa vida e pode servir de estímulo para se buscar inspirações no sentido de avaliarmos continuamente os caminhos para nossas existências. As atividades espíritas pressupõem movimentação e está cunhada a expressão movimento espírita para se referir às ações em geral implementadas pelas diversas instituições espíritas. Torna-se interessante lembrarmos que o ativo apóstolo Paulo, em vários trechos de suas epístolas, faz referência a bom combate, corrida, carreira, alvo. Que tenhamos sempre o ideal renovado para prosseguirmos no bom combate, pelas ações do bem e de forma contínua. Prossigo para o alvo. Filipenses 3,14. São Paulo, junho de 2017, Antônio César Perry de Carvalho. Ele aborda os seguintes temas nesse que é o repositório de suas experiências de 50 anos no movimento espírita. 70 anos depois, passados, presente e futuro em nossas mãos. Os remendos enormes de Benedita Fernandes. Bezerra e a nova visão sobre loucura. Chico Xavier e a libertação de almas. A alegria de viver de Edivaldo. A proposta de conviver para amar e servir de Mário Barbosa. Humberto de Campos, do Cajueiro de Parnaíba aos médiuns do Rio de Janeiro. Ivone Pereira, foco no simples, crianças e adolescentes. Ações de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação.
Viver em família. Defesa da vida, Brasil sem aborto. Campanha Comece pelo Começo. Papel das confraternizações regionais espíritas. Oficina de Estudo e Solidariedade. A LBV e o Espiritismo. Para onde caminha a humanidade? O Espiritismo no mundo. Espiritismo na Grã-Bretanha em diferentes momentos. Religiosidade e vida em evento americano. Manifestações espíritas espontâneas no exterior. Inspirações de Emmanuel inspiram viagens. A simplicidade de Francisco de Assis. Lançamentos marcantes de livros em francês e russo. Contatos e o Congresso Mundial em Cuba. Nas montanhas da Guatemala. Refugiados na Europa. Reflexões sobre união. Então esse é o sumário desta obra, lançado pela editora da USE, São Paulo, de autoria de Antônio César Perry de Carvalho. E ainda a editora destaca os seguintes termos: a partir de relatos históricos do Brasil e do mundo, do passado longínquo e recente e do presente, esta obra inspira reflexões existenciais e propõe atitudes no contexto da vivência espírita. Algumas exemplares encarnações missionárias, com notáveis contribuições a serviço do próximo, são estímulos fundamentais à ação e que remete necessariamente a movimento. Nesse caso, o movimento espírita, nos mais variados cenários e idiomas, contribuindo para a expansão e consolidação do cristianismo na segunda e decisiva etapa de ação entre nós, iniciada há 160 anos. O olhar de um dirigente com 53 anos de trajetória espírita, que começou na juventude e reúne experiências de gestão incomparáveis. O olhar de um especialista que fraternalmente convida em ações espíritas. Então, uma boa leitura desse lançamento da USE em Ações Espíritas, Antônio César Perry de Carvalho. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Queremos, em primeiro lugar, antes de continuarmos com as nossas mensagens, agradecer as manifestações carinhosas que progressivamente vamos recebendo por onde temos andado, onde penetra as ondas amigas e fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Então, esses ouvintes dedicados, assíduos, ao nos encontrar no movimento espírita, dão o testemunho da importância e da relevância desse empreendimento realizado pela Rádio Rio de Janeiro de levar a boa mensagem a todos os lares. Então, queremos aqui registrar o nosso carinhoso agradecimento a todas essas manifestações que temos recebidas, e seria para nós praticamente impossível declinar o nome de todas essas pessoas. Para não cometermos injustiça, façamos então de uma forma coletiva. O nosso Jesus no teu dia a dia, o médio Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Ilusões. O homem na terra, em grande número, permanece iludido quanto à sua própria existência. A vida de muitos assemelha-se a uma dessas noites festivas de carnaval. Luxo, magia, paixões avassaladoras, indivíduos dando vazão às suas tendências do passado, extravasadas nas fantasias de reis, rainhas, príncipes e princesas. Mas, quando os primeiros raios de sol do dia seguinte começam a dissipar as trevas da noite, vem a desilusão. Então, é preciso voltar à realidade. Os carnavalescos, alguns contrariados, outros sob o efeito de bebida alcoólica, são constrangidos a admitir que tudo não passou de uma noite de ilusão. Querido irmão, não faça de sua existência física uma grande noite de ilusões.
e não seja o, entre aspas, carnavalesco, que se deixa absorver pelo vício e pela paixão que obscurecem os sentidos. Sabe por quê? Porque o amanhecer do retorno à pátria espiritual forçosamente o convidará a retornar à realidade do dia seguinte. José de Moraes, o médium Aguinaldo Paviani, e a mensagem ao capítulo 15 do livro Jesus no Teu Dia a Dia, Ilusões. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. Do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. São pensamentos extraídos da obra de Emmanuel. Então estamos no capítulo 14 e o pensamento é o seguinte: não te endureças na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Este pensamento foi extraído do livro Palavras de Emmanuel, capítulo 2, A Ciência do Tempo. Então, esse livro, Palavras de Luz, é uma coletânea de pensamentos de Emmanuel. Então, o organizador extraiu esses pensamentos de toda a obra de Emmanuel. Progressivamente vamos divulgando outros pensamentos contidos nesta obra, Palavras de Luz. Também temos Emmanuel e André Luiz, responsáveis por esse livro, Momentos de Reflexão pela Mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E dele extraímos a vida interior. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que dirigimos para a eternidade. O título é Vida Interior, do livro de bolso Momentos de Reflexão, Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.